Olá amigos, aqui é Marcos do Prada, Primeiros Acordes. Hoje vamos para o quarto episódio de Contrabaixo na Veia, toda quinta-feira às 8 horas aqui no nosso canal do YouTube. Vamos aprender hoje um passo a mais na nossa levada, na construção da levada de blues. Vamos falar um pouquinho sobre o half step. No quadro Mestres do Groove, vamos falar sobre Calvin Fuzz Jones, que foi o baixista do Muddy Waters durante mais de uma década. Também no quadro Ouça o Groove, vamos falar sobre a canção The Thrill's Gone do B.B. King. E vamos responder as dúvidas que você deixou aqui no YouTube ou no nosso Instagram, depois da vinheta. Para não ficar dúvidas, vamos revisar rapidamente o que aprendemos nos episódios anteriores. E lembre-se, assista os episódios anteriores porque aí tudo fica muito mais claro. Deixe o seu curtir, o seu like, ative o sininho. E se você quer vídeos exclusivos dessa aula, torne-se membro ouro do canal. Nos episódios anteriores entendemos as ferramentas básicas para a criação de uma levada no blues. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o half step. A tradução disso seria meio passo. Vamos supor que eu tenha dois acordes. Eu tenho o acorde de Lá, que é o acorde de saída, e quero chegar no acorde de Ré. O que eu posso fazer para ligar essas notas, dar um molho à minha construção do groove? Eu posso tocar no quarto tempo uma nota meio tom abaixo ou meio tom acima do Ré. Vou escolher aqui a nota meio tom acima. Então, Lá, 1, 2, 3, 4, 1. E cheguei no acorde de Ré. Observe que eu toquei meio tom acima do acorde. Então eu posso usar a levada principal. Observe que eu toquei o acorde de Lá com sétima. No quarto tempo, toquei uma nota meio tom acima. Isso é o half step. Vamos aplicar o half step para cada um dos acordes meio tom acima. Então, acordes de Lá, Ré e Mi com sétima. No Lá com sétima, meio tom acima da nota Lá. No acorde de Ré, meio tom acima. No acorde de Mi, meio tom acima.
E no acorde de Mi também meio tom acima. A nossa sequência do blues continua a mesma. No entanto, observe o seguinte. Aqui nós vamos aprender o que chama-se quick change, que é a mudança rápida. Nos 4 primeiros acordes, que seriam o acorde de Lá, no caso, eu mudo rapidamente para o 4º grau e depois volto para o 1º grau. Então eu toco Lá com sétima, vou para o Ré com sétima e em sequência volto para o Lá com sétima mais 2 compassos, totalizando os 4 compassos. O resto da sequência do blues continua a mesma. Então lembre-se, tem blues que utiliza a sequência tradicional, mas tem blues que utiliza o quick change, que é essa mudança rápida. Você está vendo aí a tablatura? Então observe, no Lá com sétima para o Ré com sétima eu vou tocar o half step, meio tom acima do Ré, vou para o Ré e quero voltar para o Lá. No último tempo, meio tom acima do Lá, para chegar no Lá. Vou para o Ré, meio tom acima, cheguei no Ré. Vou do Ré para o Lá, meio tom acima, para chegar no Lá. Vou do Lá para o Ré, meio tom acima, cheguei no Mi. Do Mi para o Ré, meio tom acima do Ré. Do Ré para o Lá, half step. E do Lá para o Mi, half step. Quando voltar para o Lá, meio tom acima. Então, a única diferença foi que eu toquei meio tom acima no último tempo, meio tom acima do acorde para onde eu vou, tocando lentamente. Hoje em Mestres do Groove vamos falar sobre um grande baixista que foi o Calvin Fuzz Jones. Ele nasceu em 1926 e morreu em 2010. Foi baixista do Muddy Waters por mais de uma década e gravou com grandes figuras como Howlin' Wolf, Luther Johnson, entre tantos outros, Little Walter, Elmore James.
E a partir dos anos 70, ele fez parte definitivamente da banda do Muddy Waters. Então as gravações ali dos anos 70 até a morte do Muddy Waters são do Calvin Fuzz Jones. Você encontra um pouquinho da discografia dele, além dos discos do Muddy Waters, como eu citei. Você tem uma discografia interessante dele aqui no discogs.com, tá? Então nós temos aqui alguns discos, inclusive ele lançou um disco bem interessante com Pine Top Perkins, Calvin Jones, onde ele inclusive, além de tocar baixo, né, ele canta. Aliás, é esse disco aqui, ó, Honey Ears com Pine Top Perkins, só fera do blues. Então vale muito a pena conhecer esse grande mestre do contrabaixo blues. Você também encontra no YouTube uma sessão que está como Kenny Wayne Shepherd, onde o Calvin Fuzz Jones está fazendo uma performance, uma das últimas performances que ele fez ao vivo, já bem velhinho. No nosso quadro Ouça o Groove, a nossa sugestão de hoje é a canção The Thrill Gone, gravada em 1969. O baixista é o Jerry Hammond. É uma canção, um blues em tonalidade menor, já com uma levada um pouquinho mais funkeada, né? Então já essa mudança para um blues mais moderno. A tonalidade da canção é Si menor. Fica a recomendação de ouvir, é importante para quem está aprendendo a tocar conhecer os grandes clássicos, ouvir os grandes baixistas, né? Porque isso é que vai fazer realmente você entender o estilo musical. Então eu vou tocar um pedacinho. Agora nós vamos responder as perguntas que você deixou no Instagram e nos comentários aqui do YouTube. Então vamos lá. Evandro Horas pergunta: Marcos Duprá, bom dia. Será possível adquirir as apostilas do curso em casa? Acho que você quis perguntar se eu tenho o curso. Eu tenho um curso online que você pode adquirir no nosso site primeirosacordes.com.br. São aulas gravadas em vídeo, tá? Você vai acessar no nosso site e lá tem a apostila, exercícios, as videoaulas que você vai poder adquirir no nosso site, ok? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Wellington PSR. O seu curso é pelo YouTube mesmo? Sim e não. No YouTube não é um curso. No YouTube eu coloco algumas aulas disponíveis e alguns programas que eu vou falando, né, sobre música. Mas o curso mesmo você vai adquirir no nosso site, no primeirosacordes.com.br. Luiz Marco Pereira pergunta se eu vendo play-alongs de contrabaixo para baterista, para quem quer entender o baixo.
Olha, eu componho, crio alguns play-alongs, mas são mais para mim, não são muito para vender, tá? Então não é muito a minha praia, não. O Rogério Lagareiro aguarda instruções para trocar as cordas do contrabaixo. Eu vou fazer assim que eu trocar as cordas do baixo, eu prometo que eu faço, eu te aviso, beleza? Mas no momento a gente vai economizando, que corda de baixo é caro, beleza? Então deixa as suas dúvidas que a gente vai responder. Deixa as dúvidas aqui no YouTube ou no nosso canal do Instagram. Deixe as suas perguntas que responderemos no próximo episódio. Dê um like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e lembre-se, ative o sininho. Torne-se membro do canal. Você terá acesso aos vídeos postados antes de todo mundo, além de ter os vídeos exclusivos, apostilas no nosso grupo do Telegram e todas as suas perguntas serão respondidas. Conheça o nosso site, lá você tem diversos artigos exclusivos, primeirosacordes.com.br. Conheça também os nossos cursos, lá você tem um material completo, passo a passo, além de apostilas, playbacks exclusivos para quem é aluno dos nossos cursos. E se você quer aulas particulares comigo, basta ir no nosso site, lá você precisa apenas selecionar o horário e o instrumento.